E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Entramos no volume 11 com o episódio 9. Para quem ainda não sabe a estrutura desse volume, nós temos uma longa sequência de preparativos, porque eles têm que resgatar os Zenos, levá-los de volta para a dungeon. E depois desses preparativos é só bagunça, 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 bagunça. E esse episódio tentou enfiar o máximo possível da parte de preparação em 20 minutos. Ou seja, muita coisinha foi cortada, reduzida, o que é de se esperar. Aí eu fico com aquela esperança. Eles estão cortando agora para depois poder se dedicar melhor às cenas de ação. Mas aí vendo como o anime foi adaptado até agora, aí eu coloco a mão na cabeça, cara, quer ver que eles vão gastar esse tempo que eles economizaram, por exemplo, esticando a cena de diversas garotas indo falar com Bel e a Ais olhando ele, ficando com ciúme. É claro que eu quero essa cena no anime, eu só não quero que eles gastem, sei lá, 5 minutos com ela. Mas eles andam cortando todas as cenas de ação. Então é isso, vamos começar. O anime já começa cortando o prólogo. Como o anime não tinha mostrado ainda, então eles ainda gastam um tempo com aquela cena do Ikelo sendo exilado. E colocaram uma conversa do Hermes com Uranus e vai mostrando algumas cenas que tem no prólogo, mas sem as conversas que ocorrem ali. E no livro, ele abre justamente com aventureiros que não são da Loki família procurando pelos Zenos. E eles se deparam com o Lido. E o Lido coloca eles para correr, porque ele é muito forte. E logo em sequência nós vemos a Winnie acordando, que vai se assustar, perguntar cadê o Bel, onde ela tá. Vão tentar acalmar ela. Vai ter uma pequena explicação de como está a situação, que no caso ficou o Uranus explicando. Aí vai citar que o grupo dele está separado. E vai dar um destaque falando que o Astérios também não conseguiu voltar para eles. E o prólogo vai gastar algumas páginas dedicadas ao Astérios, que vai ter um grande papel ao final desse arco. Vai falar que o Astérios nasceu com fome, que a primeira coisa que ele fez ao nascer foi massacrar todo mundo que estava ali. Diz que inúmeros membros da família dele, provavelmente outros minotauros, estavam presentes e eles o atacaram. Mas para o Astérios eles não eram nada. E ele simplesmente esmagou todo mundo. E no labirinto infinito, ele foi se envolvendo em inúmeras e inúmeras batalhas. Vai mencionar que ele não sabe exatamente quando ele ganhou o senso de si, ele percebeu, né, que ele tinha inteligência, mas que foi num momento em que ele viu um sonho tão vívido que fez ele perceber si mesmo e que ele ainda está faminto por aquele sonho, por aquele sentimento, essa fome incessável, sempre lutando. E de repente vamos voltar para o presente, já com alguém gritando e fugindo, uma poça de sangue no chão, e o Astéris tinha acabado de matar um, que tinha descoberto aonde ele estava escondido. Só que ele ainda com aquela sensação, não é isso, não é isso que eu estou procurando. O sonho que ele estava buscando jamais sairia correndo de medo, como aqueles caçadores estavam fugindo. Aí ele correu até eles e massacrou todos eles. Aí o prólogo se encerra com: sem sentir emoção alguma em relação ao céu noturno, carregando apenas uma arma, com sangue escorrendo pelo corpo dele todo, ele continuou vagando perdido, com passos determinados. Ele continuou buscando, para encontrar o sonho, para encontrar aquela pessoa novamente. Voltando no anime, depois da abertura nós temos a cena na home da Estia Família, que recebe a visita do Hermes e depois o Bel sai com a Estia. Na Light Novel, nós temos a cena na home da Estia Família, só que tem mais detalhes como eles estão lendo um jornal falando sobre os acontecimentos, e o Bel vai pedir para sair. E a Estia, depois de argumentar com ele, vai falar: não, então a condição que eu tenho é que você vai sair comigo. E eles saem, vão caminhando pelas ruas, vai acontecer da população ver o Bel e falar mal dele. E eles vão lá para a taverna, eles não vão lá diretamente para a rua do Daedalus. E lá ele se encontra com a Liu. E isso vai deixar o Bel nervoso, porque ele não sabe como ela vai reagir depois do que ele fez. Só que a Liu fala com um sorriso que ela não ia censurar o Bel porque
ela ouviu alguns rumores na cidade e que ela acreditava no que ela viu com os próprios olhos dela. E a Asha vai aproveitar e agradecer pela Lil ter ajudado eles lá no 18º andar, os eventos lá do 5º volume. E também vão perguntar se ela tá bem, porque ela foi atacada pelo Minotauro Negro, vão conversar um pouco sobre o Astérios. E depois de mais conversa, quando o Bel tá pra ir embora, a Lil vai falar que era pra ele se manter forte. Que embora ela não entendesse completamente as ações dele, se aquilo era o resultado de uma decisão dele, ele não deveria ficar desencorajado. E nisso, o Bel vai decidir ir para a rua do Daedalus. Aí chegando lá na rua, eles vão ver mais como está a situação, aquele tanto de aventureiros procurando Zenos. Vão mencionar que tem recompensas para quem conseguir capturar ou matar os Zenos, que o próprio Uranus está oferecendo. Aí vai explicar que isso provavelmente é uma estratégia de evitar que os aventureiros cooperem muito, porque cada um vai querer a recompensa, então vai ser cada um por si, e isso ajudaria mais os Zenos a conseguirem escapar. Aí vai aparecer a Loki, vai ter conversinha, só que vão passar algumas crianças pela rua, o Bel vai vê-las, vai lembrar, eu conheço elas, vai pedir licença e vai correr atrás delas. É claro que se você só viu o anime, você não conhece elas porque o anime basicamente pulou o volume 8 inteiro, né? Então, vamos para mais uma cena que não tem nem como eles colocar no anime. Vou imaginar que nem todos sabem o que aconteceu lá no volume 8 que foi deletado. Então, vou ler alguns pedaços da Light Novel para ficar mais claro para todo mundo. Finalmente eu cheguei na área onde uma grande igreja fica. A fonte está quebrada e seca. Diversas janelas dela estão quebradas. De frente a este orfanato desolado, nos fundos do distrito do labirinto, mais uma vez eu me encontro com as crianças que eu já tinha me encontrado antes. Lai, Fina, Du. Eu cito os nomes das 3 crianças que já perceberam que eu segui elas. Elas são órfãos que eu conheci cerca de um mês atrás, naquela vez que eu segui a Cir. O Bel vai tentar conversar com as crianças que vão se mostrar hostis com o Bel. Vão questionar por que ele fez aquilo ao final do volume 10. Que ele era um traidor, que ele traiu os humanos por causa de monstros. E isso vai ferir muito o Bel. Vai falar que ele nunca se sentiu tão rejeitado na vida. E a Cir vai estar lá na igreja novamente, vai sair, vai conversar com o Bel. Aí nós temos a cena da Cir que acabaram colocando no anime. E o Bel vai deitar no colo dela e ela vai falar que é para compensar quando ela deitou no colo dele lá no volume 8. Aí depois dessa cena o anime passa para Lily, só que na Light Novel nós vimos a Loki família discutindo com o líder da guilda, o elfo lá, que o anime finalmente citou que ele existia nessa temporada. E ele tá falando para Loki família sair de lá imediatamente com a vontade do Uranus. Era que a Ganesha família ficava encarregada de cuidar dos Zenos. Só que o Finn vai conversar e vai convencer ele a deixar que a Loki família continue participando da investigação, porque ele falou que daria a chave do Knossos que eles conseguissem encontrar para a guilda. Aí nós vamos ter uma discussão da Loki família falando de como está a situação. Vou mencionar que a Freya família está agindo como vigias nos portões da cidade. O Finn vai perguntar para Ainz se o Bel apareceu na rua da Daedalus sozinho. Só que ela vai falar, não, ele veio só que estava com a deusa. Aí ele vai passar o comando do grupo para Riveria e sai para poder se encontrar com o Bel. E o Bel, depois de separar da Cir, caminhando pela rua com todo mundo olhando para ele, e ele vai acabar se encontrando com o Finn. Aí alguém comentou na minha última live de que não entende do porquê o Finn é tratado como alguém esperto. Mas aí também é que o anime não fez nada para mostrar isso. E nesta cena que foi removida, o Finn vai justamente usar a lábia dele para tentar extrair informação do Bel. E que mesmo se o Bel não responder diretamente, as expressões corporal dele entregam qualquer resposta para o Finn. Só que o Hermes, passando por ali, vai notar e vai falar, nossa, que coincidência.
e vai tentar te separar o Bel do Finn, que vai fazer uma última pergunta pro Bel. Você tem a chave? O Bel vai ficar meio sem reação, pensando se ele estava se referindo ao orbe, né, que eles usam para abrir as portas do Knossos. E o Finn vai falar, não, esqueça da pergunta, e vai acabar indo embora. Aí aquela conversa do Hermes lá na casa da Esta Família ocorre ali na rua. É claro que vai ocorrer primeiro com o Bel e o Hermes, depois vai chegar a Estia, e é claro a conversa é um pouco maior. Aí tendo sido expulso pelo Hermes, o Finn vai voltar pro grupo dele, tá chovendo. Vamos falar que por causa dessa chuva, o cheiro dos Zenos foi varrido do mapa, vamos dizer assim, e por isso o Beth, por exemplo, não consegue farejar eles. E o Finn vai falar que o Bel parecia não ter a chave, mas ele sabe do Knossos, e que ele está no centro dessa bagunça. E a Aiza fica meio assim silenciosa. E depois disso nós seguimos para a cena da Asfi lá com a Aisha Liu, que é claro é maior também na Light Novel, mas vamos em frente. Aí, tentando organizar as cenas que o anime bagunçou tudo, nós temos uma rápida cena do Ganesha visitando a líder das crianças dele, que se machucou muito com os eventos do Minotauro. Aí nós temos as cenas dos 3 deuses que é mostrado no anime conversando. Aí seguimos pro Urano conversando com o chefe da guilda, ele explicando que tinha deixado a Locke família participar da operação, e o Uranus vai perceber rapidamente que o objetivo do Royman era pegar a chave do Knossos. E logo após o elfo sair, vai aparecer o Hermes e nós vamos ter a cena dele conversando com o Uranus e mostrando o livro do Daedalus. Claro, também muito maior na Light Novel. Aí nós deveríamos ter uma cena dos Zenos com Fels novamente. Eles fazendo uma verificação de quem está separado do grupo. Vai mostrar o Fels escrevendo a carta, mandando ela pela coruja estranha dele. E quem vai encontrar a carta é justamente o Bel no caminho de volta para Roma da Esta Família. Aí voltamos para a cena do anime, dali ele decifrando a carta. Só que o anime, ele vai logo mostrar a Esta Família respondendo a carta, a Estia já lá com o Uranus, eles saindo para pegar algumas coisas, sendo que na Light Novel, após a Esta Família fazer a discussão deles, nós vimos aquela cena do Fels explicando como ele usaria o Bel. Aí, logo após essa cena, nós temos a cena novamente da Locke Família, uma grande discussão sobre a estratégia que o inimigo usaria, que provavelmente usaria o Bel como isca. Eles mencionam muito o problema que o Minotauro Negro apresenta, de que ele provavelmente é um irregular, que vai ficar muito mais forte, e que se tudo desse errado, pelo menos eles matariam o Minotauro Negro. E vai colocar a estratégia dele, de que eles posicionaria a família deles nas entradas do Knossos e defenderia elas até o fim. E assim que termina a explicação do fim, nós vemos o Hermes falando, e deve ser isso que a Locke Família vai fazer. E isso o Hermes conversando com o Uranus. E no fim, a grande peça-chave de toda essa operação vai ser o Bel, onde acabou o episódio e onde acaba o segundo capítulo. Mas o anime já mostrou coisas do terceiro capítulo naquelas cenas da Esta Família. O capítulo 3 é justamente chamado de A Noite Antes da Batalha. Começa com uma cena da Fé e a Família, mas talvez eles mostrem no próximo episódio, eu duvido. Se não mostrar, eu menciono aqui. E depois nós vemos o Bel e a Lily andando pela rua à noite. Eles já foram avisados pelo Fels de que a Esta Família está sendo vigiada. E também, seguindo instruções do Fels, eles vão para uma loja chamada de O Esconderijo da Bruxa, que é uma loja subterrânea. Na loja vai ter um atendente, eles vão usar uma senha, e o atendente vai falar, então vocês estão fazendo alguma tarefa para o Fels? E vai mostrar para eles a entrada secreta pela estante, que no anime eles mostrou o Bel achando ela sozinha. E lá tem os diversos itens mágicos que eles vão coletar para poder usar na operação. Enquanto o Bel e a Lily estão lá buscando os itens mágicos, a Mikoto e a Estia vão sair e a Estia vai seguir até o Uranus. Aí ela, conversando com o Uranus, vai falar que tem uma mensagem do Fels, falando que já teve a evacuação dos civis e que a batalha logo começaria. E além disso, o Uranus deveria dar o mapa da Rua Daedalus que o Fels desenhou
junto com toda a informação que ele tiver do Knossos. Aí nisso ele vai dar para ela o caderno que o Hermes tinha dado para ele. E por fim, depois disso tudo, nós temos a cena do Fels conversando com o Bell, usando aquele item mágico. Aquela cena que tem mesmo no anime. Claro, muito maior novamente na Light Novel. E chegamos ao fim. Tudo agora pode talvez aparecer no próximo episódio. Então, num livro de um pouco mais de 300 páginas, pode-se dizer que o anime já adaptou em 20 minutos 100 páginas. Então foi 1/3 da Light Novel só nesse episódio. Com 3 episódios para 200 páginas, vamos ver que bagunça eles vão fazer. Por favor, façam uma boa adaptação. Então, é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.